Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e possa humildemente servi-lo num relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Os Atributos de Deus. Semana passada, no episódio de número 28, tratamos do tema Súditos do Deus Soberano. E hoje vamos para o episódio de número 29, Fonte de Vida. Hoje trataremos do atributo Deus, a nossa fonte de vida. Então, bora lá. Você já viu uma fonte, uma nascente de rio? Como o rio nasce? Nós sabemos que no subsolo existem veios e a nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. Este ponto, onde a água flora, é também chamado de olho d'água, ou de mina, ou de bica, depende do local no Brasil onde você está, ou fonte ou manancial. Estive recentemente numa região remota do Brasil e nós fomos em um olho d'água. Naquela região, no semiárido do Brasil, lá no Piauí, a água é muito desejada, pois é uma riqueza muito escassa. Esta que vimos estava muito fraquinha, mas mesmo assim continuava a jorrar a sua água para dessedentar animais e pessoas. Assim como um manancial brota daquilo que eu não vejo e de dia e de noite jorra suas águas, assim o nosso Pai Celestial, que inventou e provê as fontes de águas nos rios, no mundo todo, ele é fonte de todo bem para aqueles que nele creem e enxergam pela fé seu poder e amor infinitos. Está em nós nos ligarmos nesta realidade de que Deus é a única fonte verdadeira. Não é o governo para o nosso sustento, não é a nossa rigidez para a nossa saúde ou nem a quantidade de remédios que nós tomamos. A nossa fonte de vida é o próprio Deus. O profeta Isaías profetizou e perguntou ao povo naquela época: vocês conseguem sentir isso? Vocês conseguem entender que Deus é a fonte de algo novo e restaurador que está para ser feito? Vamos ver lá em Isaías capítulo 43, a partir do verso 18. Agora, diz Deus, esqueçam tudo isso, pois nada é comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei para vocês um caminho novo no meio do deserto. Farei rios no deserto, os animais selvagens dos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo um dia. Este povo me honrará perante o mundo. Palavra do profeta Isaías, a palavra de Deus através do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 18. Então, queridos, quando nós falamos de Deus, ele não é, entre aspas, somente a fonte de águas vivas. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom que vem de Deus é perfeito e vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, ele estava lá ontem, está hoje e estará amanhã. Dele provém todo o dom perfeito, tudo aquilo que é perfeito, toda boa dádiva, toda boa doação, tudo provém da fonte que é o nosso Deus. Ele é a fonte de vida e de tudo o que provém e emana da própria vida. Ele é a nascente de todo o bem, de toda a riqueza, de toda a santidade, de toda a pureza, de toda a beleza e de toda a saúde. Toda a energia e poder dos sóis, das milhões de galáxias, saem dele. Todo amor, toda fé, nossa força e esperança provém dele. Ele é a fonte de alegria e satisfação. Nele nós somos, sim, completos, realizados, supridos. Ele é socorro,
Ele é livramento, Ele é a fonte de salvação. Tudo isto provém dele. Ele é fonte ideal e leal de justiça, que defende a causa daqueles que nele esperam. Lá o Salmo 37 fala que quando nós esperamos no Senhor, a nossa causa brilhará como a luz, o sol do meio-dia. E aqueles que confiam, e todo aquele que nele confia, não terá mais fome, sede ou falta daquilo que não satisfaz. Claro que nós passamos por períodos de carestia, de necessidade, mas nós buscamos nele a fonte de todo bem, a fonte de vida, a fonte de toda boa dádiva, a nossa resposta para a nossa necessidade. No Drops do Céu, que eu gravei para vocês em outubro de 2022, você pode procurar aí, chama A Fonte. Deus, naquela palavra, nos ensinou que Ele é a fonte, o manancial do nosso sustento. Ali eu abordei o aspecto sustento, de toda provisão, baseados no texto de 2 Reis, capítulo 4, daquela viúva e os seus potinhos de azeite e farinha. Não deixe de assistir. Sim, o Senhor Jesus é o pão vivo, é o alimento verdadeiro que desceu do céu para que todo aquele que se alimentar dele nunca mais tenha fome. Ele sim é a fonte que alimenta a nossa alma. Por isso ele é fonte de mantimento, de alimento, de provisão, de cuidado. Ele é o Deus do maná, aquele maná que vinha todos os dias para aquele povo que mais de 40 anos vagou pelo deserto. A fonte divina daquela multiplicação singela daqueles 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram 5.000 pessoas. Uma coisa extraordinária, poderosa. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque está escrito, Ele não sofre variação, não sofre sombra de variação. Nem de longe Deus vai mudar. Ele é eterno. Portanto, Ele continua fazendo as mesmas obras, operando com o mesmo amor, com o mesmo carinho e continua multiplicando pães e peixinhos para aqueles que esperam nele. Às vezes não vai atingir 5.000, mas vai sim atingir as nossas finanças, as nossas necessidades. Queridos, Deus tem coisa nova, coisas grandes e firmes, como diz Jeremias 33:3, que o Senhor tem coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, diz o texto, e mostrar-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Toda invenção, toda criatividade, toda inventividade, todas as formas, as cores, os sabores e os cheiros provém da nossa fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente vê os pássaros, a gente vê as flores, a gente vê as cores de um pôr do sol, de um nascer do sol, e a gente conclui isto que eu acabei de dizer. Toda forma, toda cor, todo saber, todo sabor, todos os cheiros estão ligados à nossa fonte eterna de vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda sabedoria, toda ciência, todo conhecimento, todo entendimento é proveniente dele. Deus é restaurador de veredas, queridos. Ele é quem edifica vidas destruídas. Ele é fonte de restauração, de lares desfeitos, de propósitos soterrados. O vazio de uma alma, só nele é preenchido de maneira completa e definitiva. Nele, por sua graça, misericórdia e perdão, encontramos novas chances de recomeçar e de reconstruir, de reparar, de restaurar o que este mundo cuidou em destruir. Você pode sentir que Deus quer fazer algo novo em sua vida? E se essa faísca está no seu coração, é porque a fé está aí dentro e você vai ver isso acontecer na sua vida. Queridos, Ele é fonte segura de cura para os traumas, pois Ele conhece as profundezas das nossas almas. Ele é a fonte de todo bem, fonte de águas vivas, nossa fonte de vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Os veios invisíveis da água da vida vêm não de baixo, como as fontes aqui da terra, mas de cima, são celestiais. Eu estava lendo, um colega meu esteve na nascente do rio Amazonas. Ela fica a sua fonte é no alto de uma
cordilheira, de uma rocha na Cordilheira dos Andes, no Peru, a 5.100 metros de altitude. É muito, muito alto. E lá existe uma cachoeirinha, e ali é onde nasce o Rio Amazonas. Desta pequena fonte nasce o segundo rio mais longo do mundo. O primeiro é o Nilo, mas é o mais largo, o mais caudaloso, que é o Rio Amazonas. Eu conheci locais onde a largura deste rio ultrapassa 80 quilômetros de largura. E tudo começa na fonte. Se nós descobrirmos o segredo da fonte que existe em Cristo, as nossas vidas podem se alargar. Aquilo que o Senhor faz trazer sobre nós pode crescer, porque o Senhor é quem estabelece os rios caudalosos. Os rios caudalosos da bênção do Pai partem do alto, não dos Andes, mas de Sião, do seu Monte Santo, da sua habitação, e nos atinge com sua bondade e misericórdia. Lá na Jerusalém Celestial está escrito na palavra: um rio de água viva brotará do trono do Senhor. Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava por meio da rua principal. Esta fonte bendita, queridos, refrigera a nossa alma, rega a nossa vida com a paz que só Cristo pode dar. Veja Isaías 58, verso 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e restaurará suas forças. E tu serás como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Ou em outra tradução, uma fonte que não para de jorrar. O manancial, uma fonte que não para de jorrar, cujas águas nunca faltam. E além disso tudo, queridos, para a cereja do bolo, para acabar, como dizem, o nosso amado Jesus nos concede o poder de portarmos em nós este seu atributo e sermos nós mesmos fontes de suas bênçãos para os outros. É o que ele disse para aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, cuja vida havia secado em dor e frustrações. Quem bebe desta água, disse ele para ela, logo terá sede, falando da água do poço. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. E ainda em João capítulo 7, queridos, Jesus se levanta no meio da multidão e clama em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem, falando do Espírito Santo bendito que habita em cada um de nós. Em resumo, queridos, nós estamos falando da fonte eterna, da fonte que não seca, que não tem sombra de variação, da fonte de todo o bem, de tudo aquilo que nós conhecemos de maravilhoso, é proveniente desta fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, não vamos nos embevecer só daquilo que os nossos olhos veem. Sim, como é bonito a gente contemplar a natureza, as coisas que o Senhor fez, a criação. Eu sou um fã disso e faço isso com muita alegria e reconheço que o Senhor Jesus Cristo está nas estrelas, no céu, nos pássaros, nas cores, nos ventos, nos aromas, nos perfumes, no nascer do sol, naquela névoa e também no sol a pino. Tudo vem do Senhor, tudo é proveniente da fonte de todo bem. Então, querido, eu quero te convidar hoje, minha querida, a buscar na fonte aquilo que você tanto procura. Muitas pessoas se atrapalham e acabam adorando a criação de Deus, as coisas criadas, mas nós temos que olhar para a fonte. A fonte é a resposta para as nossas perguntas, é a solução para nossos problemas e a fonte é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, te damos graça, Senhor, porque tudo parte de Ti, Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Acordamos porque o Senhor quer.
Dormimos em paz porque o Senhor nos guarda. O Senhor é o autor da nossa saúde, o Senhor nos traz a graça, a misericórdia todas as manhãs, diz a tua palavra. A misericórdia é renovada e são a causa de não sermos consumidos, as tuas misericórdias. E por isso, Senhor, nós nos levantamos em alegria, Senhor, para reconhecer a Ti, única fonte de todo bem, Senhor. Nós não queremos dar glória, nós não queremos dar este crédito a nenhuma coisa criada que o Senhor fez, ou a nenhum ser humano, mas a Ti. E te dizer, Senhor, que nós então, alinhados com a Tua palavra, reconhecemos que Tu és a fonte de toda boa dádiva. Que assim seja, Senhor, que isso nos guie, que nos momentos de alegria nós recorramos à fonte para agradecer, para não esquecer de nenhum dos Teus benefícios, porque o Senhor tem cuidado de nós. E também, Senhor, nos momentos de grande aflição, de necessidade, que possamos recorrer à fonte de todo bem. Senhor, que não percamos tempo, Senhor, muitas vezes com teorias da nossa cabeça, com coisas que esse mundo traz sobre nós. Senhor, nós não podemos perder tempo com isso, porque Tu, Senhor, és a nossa fonte. Então nós queremos sim, Senhor, ter essa relação direta, receber da fonte, devolver em gratidão, em glória, em honra, em louvor, naquilo que o Senhor merece, Senhor, porque o Senhor merece a nossa gratidão, nosso louvor em todo o tempo. Recebe então este coração, Senhor, e inunda-nos com a Tua fonte, Senhor, em cada parte da nossa vida. Às vezes não sabemos nem como orar e nem por que orar, mas o Senhor conhece, Senhor, os lugares mais profundos da nossa alma. Vem então em nosso socorro, vem, Senhor, receber a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Que o Senhor te abençoe, que você recorra a essa fonte a cada dia da sua vida, a cada momento, em cada situação. Que Deus abençoe a sua família. E se você gostou, curta aí, se inscreva no nosso canal para receber uma mensagem de fé, de inspiração, para que você se fortaleça na sua fé, porque os dias são maus, mas o Senhor é a nossa fonte de vida, em nome de Jesus. Amém.